Agora sim, hein? Espero que agora esteja certo. Eu estou até confundindo. Teve gente que achou que eu fosse dar o gabarito, que tinha gabarito privilegiado. Da prova de Goiás. Isso, agora você vê, querido. Que cara de pau eu tô levando o pessoal a erro. Pelo amor de Deus. Mas não foi não, gente. Ô, Zuki, um beijo grande pra você, Zuki. Já trocamos aí. Um beijo grande pra você. Acontece. Eu tava dando uma impressão falsa de que teria, já estaria com gabarito. Oi, gente, muito boa noite a todos vocês que estão entrando aí. Obrigada, Zuki, por ter chamado aí seus seguidores. Obrigada, galera que tá entrando. Little Black do My Heart. Bruno, você fez, Bruno? O Zuki tava me falando e depois, né, eu tive confirmação aí, quer dizer, confirmação não, depois outras pessoas endossaram aí o que ele tinha falado, que na verdade parece que nem 60% foi fazer a prova, é isso? Confere isso aí? Que parece que muito poucos foram fazer a prova, a galera não voltou para parar para fazer a prova na sua grande maioria. E não é não, Zuki? Agora eu posso falar para você com toda sinceridade, essa prova, a segunda, foi mais fácil que a prova primeira. Ela foi, assim, tecendo considerações iniciais a respeito da prova. A questão de prescrição está errada, tá? A questão de prescrição, o gabarito está errado. Quem colocou aí a questão de prescrição, professora Cláudia? Quem foi que colocou aí a questão de, ô, meu amor, um beijo grande? Não tem jeito. A questão, vamos chegar lá. Olha só. Quem foi que escreveu aí a questão da prescrição? Marcelino? Você sacou, né, Marcelino? Ou colocaram, quer dizer, a questão não tem que ser anulada não, porque ela tem uma resposta certa. O gabarito ali é que tá errado, não é isso? Mas vamos lá, nós vamos fazer, se Deus quiser, nós vamos fazer essa questão. Eu só queria falar um pouquinho a respeito das minhas impressões sobre a prova. Eu acho também que foi erro no gabarito, na hora que saiu o gabarito. Agora vamos lá, com certeza. Bruno, isso, meu amor, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a respeito da prova. A primeira prova estava muito mais difícil que essa prova. Essa prova foi muito mais fácil que a primeira prova, tá? Beijo, Manu. Agora, tem uma coisa dessa prova que eu achei assim, um tanto quanto esquisita. Por quê? Explico. Cara, legislação especial, na minha opinião, havia questões aqui, por exemplo, a questão de número 71. A questão de número 71, o Marcelino, meus parabéns, fez 80, fez coisa pra caramba, Marcelino. Você tá mega bem, cara, você tá mega na fita, não tá não? Agora, olha só, a questão de número 71 dessa prova, ela se nós considerarmos as outras questões que foram feitas de legislação especial, sabe? Tanto nessa prova quanto na outra, a questão 71 é horrorosa. Ela é uma decoreba pura. Então eu não consigo entender uma prova que cobra entendimento de Kant sobre pena, né? E depois me traz uma questão que é decoreba pura de lei para você saber se um artigo está no mesmo, se uma disposição está no mesmo artigo ou não. Quer dizer, se um crime está no mesmo artigo ou não que o outro. Isso é muito pouco importante. Saber se ele tá no mesmo artigo ou não, entendeu? Então eu não consigo entender uma prova que vai de Kant a decoreba. Eu acho assim, meio louco isso, entende? Eu acho que não segue, a primeira prova seguiu muito mais, né? O sistema seguiu muito mais, assim, o que se podia desejar dela. Agora, eu também não sei se o mesmo examinador que fez essa prova, se o examinador que fez essa prova foi o examinador que fez a de legislação penal especial, se foi o mesmo que fez a questão, ou as questões de penal. Olha só, gente, como nós estamos começando aqui tarde a corrigir a prova, né? Eu queria pedir a vocês o seguinte, eu vou começar aqui com a questão da legislação especial, que é mais rapidinho, e depois nós passamos para a questão de penal, tá? As questões de penal, nós vamos tentar fazer todas, tá bom? Mas, se não der, pelo menos a gente deixa algumas aí para amanhã, só para não ficar muito, muito tarde. Mas eu vou tentar fazer todas. E as que forem meramente conceituais, eu não preciso comentar muito mais a respeito delas, tá bom? Então, olha só, vamos começar aí pela questão de número 71.
essa questão de número 71, pelo menos na minha prova, que eu acho que é o modelo T, pode ser? Modelo T, a minha prova era a questão dos crimes previstos na Lei 9.605. Se era correto ou não era correto afirmar que. Então, mandava que nós assinalássemos a questão correta. E dizia, sobre os crimes previstos na 9.605, que são os crimes contra o meio ambiente, é correto afirmar que o simples transporte de balões que tenham potencialidade para provocar incêndios é conduta incriminada na lei especial. Perfeito, Cristiano. É isso. Está lá incriminada no artigo 42. Oi, Roosevelt, um beijo para você, um grande beijo para você também. Está lá prevista no artigo 42 da lei. Tá ok? Então, não havia grandes novidades nisso. Então, vender ou transportar já caracteriza o mero transporte dos balões que tenham potencialidade para provocar incêndios. Está descrito na lei, no artigo 42, como conduta criminosa. E essa era certa, não era? Foi marcada como certa. Essa é a questão de número 71. Isso, letra A. Agora, o que está ferrado no restante? Bem, no crime de maus tratos contra os animais, o que se protege é justamente a vida do animal, o bem-estar do animal, tá certo? E não é conservação da natureza. Depois que fala a letra C é ridícula, porque a letra C, essa questão me causou sabe, fiquei muito indignada com essa questão. As condutas de destruir ou danificar floresta, considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, e destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estado avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica, são condutas previstas no mesmo tipo penal. Não são, não. Agir, destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente está no 38. E a questão da danificação da vegetação primária do bioma Mata Atlântica está no 38A. Grande coisa. Então não está no mesmo tipo. Ao passo que o corte de árvore em floresta conservada de preservação permanente sem autorização está incluído em outro dispositivo. Sim, essa última parte é verdadeira, que está no 39. Mas as duas primeiras situações não estão no mesmo dispositivo legal. Então, ridiculous. Vamos lá. Condutas incriminando a extração irregular de minérios não integram o âmbito da Lei 9.605, mas são atinentes à lei especial diversa. Errado. Elas estão descritas lá no artigo 55 da Lei 9.605. E o delito de causar poluição, diz aqui a questão, não admite a modalidade culposa. Isso está errado, porque o artigo 54, parágrafo 1º da Lei 9.605, admite a modalidade culposa. Bem, a minha sensação a respeito dessa questão é que essa questão é horrorosa, tá certo? Essa questão, ela é completamente fora do nível dessa prova. Mas vamos lá. Essa questão aqui, essa questão aqui, essa 72 é boa. Só que ela é boa, mas ela é velha. Ela é boa, ela é velha e very, very old, que eu tenho desde a primeira edição do meu livro, que foi 2010, eu tenho essa questão lá, tá? Essa questão 72 é a seguinte, tá rindo? Não é pra rir não, querida, é pra chorar, é pra cry forever. Mas vamos lá. Ao manobrar o veículo automotor no interior de uma garagem particular, o Felisberto, descuidadamente, atropelou a amiga Marinalva, que orientava a manobra. Marinalva sofreu lesões corporais de natureza leve. Durante a investigação, descobriu-se que o Felisberto não era habilitado, tá certo? Contudo, a vítima, logo depois, comparece à delegacia de polícia e se retrata da representação anteriormente oferecida. Tá bom, queridos? É isso. Passados 6 meses, é correto afirmar que, queridos, prestem atenção. A minha questão é a seguinte. Eu tenho aqui um crime de lesão corporal culposa, de ação penal pública condicionada à representação. A vítima não quis representar. Então, eu não tenho condição de procedibilidade para ação penal. O Ministério Público não pode, então, deflagrar ação penal. Ok? Só que a dúvida reside no seguinte, ou residiria no seguinte. De qualquer forma, aquela pessoa, ela não é habilitada. Ela não é habilitada. Será então que ela não poderia ser incriminada, ou melhor, penalmente responsabilizada pela prática do crime do artigo 309? Questão, presta atenção. Ainda que fosse praticado na via pública, a resposta é não.
Porque quando você tem uma lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, por pessoa não habilitada na via pública, na verdade o crime que você tem não é o do 309, é o do 303, tá certo? Do 303 com a causa de aumento de pena porque a pessoa não tinha habilitação. Se a vítima não quer representar, não há o que se fazer, porque esse crime somente se procede mediante representação. É crime de ação penal pública condicionada à representação. E não pode de jeito nenhum o Ministério Público dizer, ah, tudo bem, se fosse na via pública. O Ministério Público não poderia dizer assim, ah, tudo bem, não tem 303, mas tem 309. Isso há muito tempo já foi descartado, porque se reconhece que não há o crime do 309, o que aconteceu é o crime do 303. Mas isso se fosse em via pública, e isso pela consunção, segundo diz aí a nossa jurisprudência. Ocorre que, nesse caso, não se tinha nem que cogitar disso. E eu vou te explicar por que não se tinha nem que cogitar disso. Porque na hipótese foi na garagem. E não existe 309 na garagem. O artigo 309 da lei exige que a pessoa dirija na via pública. Então, não haveria que se falar isso. Sobre a questão, né, gente, de ser aí, vamos imaginar que fosse uma hipótese de ter sido praticado na via pública, já não caberia dizer 309. Muito menos nessa hipótese, porque não há 309 quando ele é praticado na garagem. Ou porque o 309, pegando aqui, dirigir veículo automotor na via pública. Então, não há que se falar. De sorte que a letra B, 72, letra B, é a resposta certa, ok? Mas eu quero lembrar, essa questão era muito mais fácil, porque a questão ainda falava de garagem. De qualquer forma, não haveria 309, tá? Se fosse na via pública, mesmo que fosse na via pública, não poderia pelo 309, porque o crime não é o 309, é o 303, parágrafo único, com a pena aumentada. Tá certo? Muito bem. Agora, olha só, essa questão, como eu falei pra vocês, olha aqui, anotem aí se vocês quiserem. Se tivesse sido na via pública, o cara sem habilitação atropelou e lesionou alguém. A vítima não quer representar, certo? Poderia o Ministério Público denunciar por lesão corporal? Não, porque falta condição de procedibilidade. Poderia o Ministério Público denunciar por 309? Não, porque o crime não é 309, o crime é 303. Então, vocês anotem aí os seguintes julgados, ó. Como eu falei que é velho? Aqui, ó, gente. Essa aqui é a edição de 2012 do meu livro, mas essa jurisprudência é desde da minha edição de 2010, porque isso é antiquíssimo. Anota aí. HC 8436, HC 8436, oriundo de Minas Gerais, tá? E também o HC 80298, joinha, também de Minas Gerais. Tá ok? Eu até discordo dessa solução quando se trata de crime praticado na via pública, mas também não interessa porque não é a posição dos tribunais. E aqui nem teria como você colocar por tudo aquilo que eu já falei. Bem, então letra B é a correta. Vamos então falar outra. A questão de número 73, sobre o Estatuto do Desarmamento. Vamos lá. O crime do artigo 14 do Estatuto, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, vamos marcar correta, tá? A letra A diz que o crime previsto no artigo 14, o porte ilegal de arma de uso permitido, versa sobre armas de fogo e munições, não contemplando os acessórios entre as suas elementares. Wrong total. Também contempla os acessórios. Alright? Vamos lá. Letra B. Entende-se como posse de arma de fogo a conduta de possuir ou manter arma em casa ou local de trabalho, qualquer que seja ele, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Qualquer que seja ele, não. Em estabelecimento ou empresa, desde que a pessoa seja proprietária ou responsável por ela. Tá? Então tá errado. Isso é que é posse. Letra C, que foi dada como a resposta correta, né? Comete o crime do artigo 14 do Estatuto o praticante de tiro esportivo que transporta arma de fogo municiada, quando a guia de tráfego autoriza apenas o transporte de arma desmuniciada. Correto, sabe por quê? Porque porte ilegal de arma é portar arma em desacordo. Isabel, um beijo no seu coração, Isabel. Um beijo para todo mundo aí de Fortaleza.
Portar arma ilegalmente, Isabel, é portar arma em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ora, se ele determina, se o regulamento determina que você tenha que portar nas condições de porte e a guia de tráfego diz que não pode estar municiado, como não pode estar municiado, você está praticando, você está portando a arma em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tá ok? Então está correta a letra C. A letra D, ela está errada, porque a letra D diz que para a consumação da infração penal prevista no artigo 13 do Estatuto, que é a omissão de cautela, basta que o sujeito ativo omita as cautelas necessárias para impedir que menores de 18 anos ou portadores de deficiência mental se apoderem das munições. Errado. Não basta que ele omita as cautelas necessárias. É preciso que ele omita as cautelas necessárias. Chara, um beijo pra galera de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um beijo grande pra você, meu coração. Para ter o crime do artigo 13, é preciso que o proprietário, né, o possuidor da arma, omita as cautelas e uma criança, um adolescente ou um deficiente venha a se apoderar da arma. Então, não basta que ele omita as cautelas, tá certo? Esse crime do artigo 13 pode ser classificado como um crime de ouvido, de esquecimento, em que o agente se esquece de realizar uma determinada conduta imposta pela norma de cuidado e por conta disso um resultado acontece. Que resultado seria esse? A criança, o adolescente se apoderar da arma, tá certo? Ou o deficiente, tá bom? Se apoderar da arma. Então está errado, não basta. E o porte de simulacro de arma de fogo de uso restrito caracteriza crime previsto no artigo 16. Gente, simulacro de arma de fogo, porte de simulacro de arma de fogo, não existe na lei. Existia até na 9.437, a revogada lei, mas não existe nessa lei, ok? Então, está errado. Agora vamos lá. Na questão de número 74, então, 73, letra C. 74, 74, ela molezinha. Na boa, a questão 72 é boa, mas é fácil. A questão 73, ela é boa, não é facilzinha para quem não conhece o Estatuto do Desarmamento, não. A 74, na boa, a pessoa que vai fazer prova para delegado de polícia e não lê a 12.830, tá querendo o que com a hora do Brasil, beautiful people? Na boa, essa 12.830, primeiro já é uma lei minúscula. Segundo, ela era para estar na tua rede, completa ali. Você era para saber tudo dessa lei, tá? Respirou, 12.830. Você quer ser delegado de polícia ou não quer ser delegado de polícia? Como é que pode desconhecer essa lei? Então, pelo amor de Jesus, essa questão é ridícula de fácil. Essa 74 é muito fácil. Alright? Então vamos lá. 12.830. Dispondo sobre a investigação do delegado de polícia. Vamos lá, Delta. O indiciamento é ato privativo do delegado? Que deve fundamentá-lo através de análise técnico-jurídica de fato? Sim. Indicando autoria e materialidade, bem como suas circunstâncias? Evidente. A resposta certa. Tá bom? Agora, apenas bacharéis em direito podem ocupar o cargo de delegado de polícia, o qual deverá ser dispensado o mesmo tratamento protocolar dispensado a advogados, defensores públicos, promotores de justiça, ressalvado o tratamento reservado a magistrado? Claro que tá errado. Está errado. É o mesmo tratamento protocolar dispensado a defensores, a advogados, membros do Ministério Público e magistrados. Ou seja, todo mundo é excelência. De sorte que, preste atenção, o que é excelência hoje nesse país, Jesus? Meu irmão, a minha querida Lelete aqui no já falou assim, engraçado, né? Eles brigam lá no plenário e dizem assim, Vossa Excelência é ladrão! Lá no Congresso, mas todo mundo é excelência, esse país é o país da excelência. Então, é isso, não tem jeito. Vamos lá, está errado que é o mesmo tratamento protocolar dispensado aos magistrados também. Para, stop it all. Vamos lá, letra C, CCC, vambora. Aqui só não tem salário, é verdade, querido, mas vambora. Olha aqui, a lei especifica que a perícia criminal... Cadê onde eu estava, hein, gente? Aqui. A lei especifica que a perícia criminal deve ser independente, não se sujeitando às requisições formuladas pelo delegado de polícia. Olha se a lei vai falar um negócio dessa, gente. Tá lá no artigo 2º, parágrafo 2º, que a perícia deve atender às requisições do delegado. Meu pai. Vamos lá. 86. Não, 86 nada. 74 ainda. O inquérito policial somente poderá ser avocado e redistribuído, obrigada, meu bem, e redistribuído
pelas corregedorias de polícia por motivo de interesse público. Não é só por motivo de interesse público. Poderá ser avocado em todas as situações do parágrafo 4º do artigo 2º da lei.